Olá! Nesta nossa conversa, vamos mergulhar fundo para entender como um programa realmente funciona. E para isso, que tal a gente bancar o detetive? Vamos solucionar um dos mistérios mais comuns e, olha, frustrantes para quem está começando a programar. O caso do arquivo que simplesmente desapareceu, mesmo estando ali, bem na nossa frente. Bom, vamos dar uma olhada na cena do crime. A gente tem aqui um código em Python, super simples. A missão dele é uma só: abrir um arquivo de texto chamado words.txt e ler o que tem lá dentro. Parece fácil, né? Em tese, isso não deveria dar problema nenhum. Mas na hora que a gente roda o código, pá! Olha o que acontece. Um file not found error. O programa está basicamente gritando que não achou o tal do words.txt. E é exatamente aqui que o nosso mistério começa a ficar interessante. E essa é a grande pergunta, não é? A gente está vendo o arquivo na pasta, ele está ali, do ladinho do nosso script. Então, por que raios o computador insiste que ele não existe? O que está acontecendo aqui? Para a gente desvendar esse enigma, primeiro a gente precisa entender as regras do jogo. A gente precisa começar a pensar como a máquina pensa. Então, vamos dar um passinho para trás e definir. Afinal, o que é um programa de computador? Pensa num programa como se fosse uma receita de bolo. É uma lista de instruções, uma sequência de passos super literais que o computador segue à risca, sem questionar nada. Ele não tem intuição, não adivinha o que a gente quer. Ele só faz o que está escrito, passo a passo, e pronto. E para criar essa receita existe um processo. Primeiro, a gente identifica o problema, depois define a lógica para resolver, que é o que a gente chama de algoritmo. Aí a gente traduz essa lógica para uma língua que o computador entende, tipo o Python. E por último, talvez a parte mais importante, testar e, claro, corrigir os erros que aparecem. E é aqui que a gente encontra a pista principal do nosso mistério. A chave de tudo está em entender a perspectiva do problema. Ele não enxerga os arquivos e pastas do mesmo jeito que a gente. Para a gente, olhando a estrutura, é tudo muito claro. Tem uma pasta principal e dentro dela uma outra pasta onde estão o nosso script e o nosso arquivo de texto. Para nós, tá tudo junto, tá tudo certo, faz todo sentido. Só que o programa tem uma visão, digamos, limitada. Quando a gente executa ele a partir da pasta underline referência, esse lugar vira o mundo dele. É como se ele estivesse dentro de uma sala e só conseguisse enxergar o que está ali dentro. Ele nem sabe que a pasta underline interna existe. Então, do ponto de vista dele, o words.txt realmente não está lá. Certo. Então, se o programa está meio perdido, como é que a gente faz para dar as direções certas para ele? Como a gente pode falar exatamente onde ele tem que procurar o arquivo? Existem basicamente duas formas. A primeira é o caminho relativo. É como dar uma direção a partir de onde a gente já está. Olha, entra na pasta interna e você vai achar o arquivo. A segunda é o caminho absoluto. Esse já é o endereço completo, o GPS, começando lá do início do disco rígido. Ok, o caminho absoluto parece ser a solução perfeita, à prova de falhas, né? Mas, quando a gente tenta usar no Windows, surpresa, aparece um novo inimigo, um erro completamente diferente e, sinceramente, ainda mais esquisito. O que será que isso quer dizer? Bem-vindos ao que a gente pode chamar de a maldição da contrabarra. Esse caractere aí, a barra invertida, tem um significado todo especial em várias linguagens de programação. O problema é que no Windows ela também é usada para separar pastas, e aí a confusão está feita. A questão é a seguinte: em programação, a barra invertida serve para criar caracteres de escape. Por exemplo, barra N não são duas letras, significa pular uma linha. Barra T significa dar um tab. Então, quando o Python lê um caminho como C, barra users, ele tenta interpretar esse barra U como um comando especial. Como barra 1 não significa nada para ele, dá erro. Felizmente, tem como resolver. A primeira forma é usar duas contrabarras. Assim, a gente avisa o Python: ei, essa barra aqui é só uma barra mesmo, tá? A segunda solução, que é bem mais elegante, é usar o que chamamos de raw string. É só colocar um R antes das aspas. Isso basicamente diz para o Python: olha, ignora qualquer caractere especial aqui dentro, apenas leia o texto como ele é. Ufa, mistério resolvido! E olha, pode até parecer um detalhe técnico bobo, mas entender como um programa navega pelos arquivos é um conceito fundamental. É essa base que abre a porta para o verdadeiro poder da programação. Saber como um programa acha e mexe em arquivos é o ponto de partida para quase tudo que a gente faz com linguagens como Python.
desde analisar um volume gigante de dados e treinar modelos de inteligência artificial, até construir a parte de trás, o cérebro de sites enormes que usamos todo dia. E com essa base, as possibilidades são praticamente infinitas. Programas podem automatizar aquelas tarefas chatas, repetitivas do dia a dia. Podem construir os aplicativos que a gente ama usar e podem até criar modelos que nos ajudam a entender o mundo. Tudo começa com essa mesma lógica: dar as instruções certas para a máquina. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Agora que a gente desvendou um pouquinho da lógica por trás de como um programa pensa, fica a pergunta no ar. Que problema do nosso cotidiano, seja grande ou pequeno, a gente poderia simplificar ou até resolver com uma boa sequência de instruções?